Oi, vocês. Amigos, tem que querer muito, viu? Tem que querer muito estar perto, cobrir, se aventurar, acreditar, perder a energia. Tem que querer muito. Cara, eu tô moída. E a sensação que eu fico não é só moída do corpo, de dor, de desgaste. É de mental, de não estar mais absorvendo mesmo, sabe? Parece que eu estou em um universo paralelo dentro da realidade e os dirigentes, diretores, presidentes, elenco, comissão estão em outro. Parece que realmente todo mundo acredita que tá tudo bem e só eu, humildemente dizendo, parece que tá entendendo e caindo na realidade, né? Na merda que estamos. Nossa, cara, que frustrante, que decepção, que saco, né? Ter que falar mais uma vez, depois de uma live tão divertida quanto o 6-0, ter que cair na realidade do que é o Santos. Que na mesma semana foi de um transfer ban para um Oliva não registrado, para uma força máxima, com uma escalação um pouco duvidosa, um primeiro tempo completamente nulo e um segundo com decisões erradas, mais mexidas erradas, mais Neymar tentando ser o coach do time e errando no que estava tentando coachear. O Santos é o puro suco do próprio clube. Meu Deus do céu. Mas vamos por partes. Eu acho que tudo que a gente viveu hoje nos leva até aqui por muitos argumentos, né? Tudo que nesses 3 anos de gestão de Marcelo Teixeira aconteceram, principalmente nesse ano especificamente, resumem muito o motivo pelo qual tudo está acontecendo do jeito que está acontecendo. Não tem como um clube ser vencedor, goleador, energia lá no alto, com tudo que aconteceu até aqui. Com as energias colocadas dentro do dia a dia do Santos, com um financeiro que geriram de forma ridícula, com as decisões que tomaram de cabeça quente ou na pressão. Nada foi feito com cautela, nada foi feito com cuidado. Tudo foi feito em cima de pressão, ou de opinião de torcedor, ou na pressão de tentar fazer tanto dar certo a ponto de cagar até no que deveria ter acertado. Então não tem como o Santos fugir do agora, porque tudo foi traçado de uma forma ridícula, horrorosa, mal feita, mal pensada, pra gente estar vivendo esse agora. Então essa eliminação precoce no Paulista é só mais um resultado de um bloquinho construído por essa gestão de uma forma ridícula e mal pensada. Não tem como a gente fugir do hoje. Então hoje o que a gente viu foi, pela primeira vez, um time com quase todos à disposição. Na verdade o departamento médico tá vazio, tá? Mas o Oliva não foi registrado. Então eu vou falar quase todos à disposição, porque o Oliva deveria ser registrado e estar à disposição regularizado, mas não esteve, porque o Santos foi surpreendido com o transfer ban. Então o Oliva é a exclusão desse time, que poderia ser, sim, de repente, uma mudança, né? De repente, não dá pra saber, nunca saberemos, mas poderia ser um cara de características diferentes que mudasse esse time de repente. Mas a gente não vai saber porque ele não esteve. Porque, novamente, foi muito mal planejado. Foi contratado às pressas, não foi ter regularizado a tempo, porque o Santos teria mais tempo, mas não teve porque foi surpreendido com um ban por falta de pagamento. Mas pela primeira vez a gente viu praticamente o time todo à disposição. Uma escalação muito ok, que poderia ter dado certo se o Santos tivesse conseguido se liberar da marcação impecável feita pelo Novo Horizontino no primeiro tempo. O primeiro tempo foi todo do Novo Horizontino. E eu não vou nem falar que o Novo Horizontino levou tanto perigo assim, tá? Porque também faltou capricho do Novo Horizontino nessa primeira etapa e teve demérito dele também. Então foi um primeiro tempo morno, chato de assistir, em que o Santos mal conseguia sair da parte de trás. Teve muita dificuldade na saída de bola. Só depois dos 30 e poucos minutos o Santos começou a apostar em alguns lançamentos para tentar criar alguma coisa, porque o Arão foi anulado. E aí eu começo a pensar o quanto não faz sentido também o time titular. Mesmo com todos à disposição, não é um time ruim, mas dentro da realidade do Santos, de acordo com o 6-0, faz sentido tirar o Bom Tempo e o Miguelito? Não era muito mais fácil você só manter o que deu certo? Você olha e fala, o que deu certo no meu 6-0? Cara, eu acho que a entrada do Bom Tempo do Miguelito fez muita diferença nesse time. Mas eu vou tirar eles pro próximo jogo. Porque sim. Então, assim, eu acho que essas pequenas
decisões fazem muita diferença. E por mais que se justifiquem com o time titular de hoje, tá? Que não é um time ruim, mas foi um time que deu errado. Por decisão do Vojvoda de gerar 2 jogadores que dão dinamismo, que dão velocidade, que dão espaço, que dão preenchimento, que tem bola no pé. Não que o Arão não tenha, tá? Mas o Arão foi anulado facilmente pelo Novo Horizontino e as peças em volta do Arão não conseguiram desmanchar essa marcação. Então o Santos teve muita dificuldade, começou a dar uns lançamentos aqui e ali, começou a criar alguma coisa, mas não o suficiente. Então, por intervalo, eu achei que o Vojvoda mexeria mais rápido. E de novo a gente viu mexidas duvidosas, no mínimo duvidosas. Eu entendo as mexidas do Vojvoda, mas não sei se concordo com elas. Entendo quando ele coloca Tassiano, mas não entendo quando ele não escolhe Miguelito. Me irrita quando ele coloca o Moisés, porque a torcida pediu 2 vezes na arquibancada e aí sim ele atendeu os pedidos. Ainda assim com muito atraso, tá? Então, o segundo tempo, pra mim, foi uma grande reflexão do que deve acontecer no dia a dia do Santos, no treino, que não é aberto pra imprensa, que nem sempre é aberto pra imprensa. Então, é um time que ainda é bastante desorganizado, a depender do que o adversário propõe. O Santos não consegue... Os jogadores, pelo menos a impressão que passa, é que não consegue se encontrar dentro de campo. Sempre parece que tem alguma coisa que não foi treinada, que foi feita no improviso. Isso me incomoda bastante. Mas mais do que isso, o Santos se comporta muito mal coletivamente. A gente está sempre dependendo do individual. E isso há muito tempo. Muito tempo. O quanto o Santos tem pouquíssimo jogo coletivo. E quanto normalmente o individual salva o Santos ou fode o Santos. Que foi o caso de hoje. E o principal deles, Neymar Júnior. É um dos, pelo menos, tá? Mas foi quem mais apitou no primeiro tempo. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui do lado. Inclusive, este fundo maravilhoso é do hotel que eu estou ainda. Não estou em Santos, não estou na minha casa. Mas é esse vídeo em que tem parada para hidratação. E o Neymar chega a falar mais do que o Vojvoda dentro de campo. Então, ele falou, deu bronca em tanta gente novamente. E eu não lembro de um jogo em que o Neymar tomou essa frente e conseguiu de fato mudar o time, organizar esse time a ponto de, meu Deus, olha só o que o Neymar fez. Mas de novo eu vi no primeiro tempo ele puxando a orelha do Igor Vinícius, a orelha do Zé Ivaldo, puxou a orelha no ataque do Barreal, que jogou mal mesmo, do Barreal, enfim, falou com muitos jogadores, puxou a orelha de muitos jogadores, Escobar, nossa, de todos praticamente, tá? Mas quando foi a hora do segundo tempo em que ele deveria ter chamado uma responsabilidade maior e ter acertado, sobretudo, ter chamado essa responsabilidade no sentido de ser efetivo, né, no capricho do último passe, da definição, ele deu passes bonitos durante o jogo, realmente, ele foi ousado e deu aqueles passos de 3 dedos bonitos, enfim. Teve alguns lances bonitos individuais do Neymar, mas não efetivo o suficiente para gerar o gol. Mas mais do que isso, ele participou diretamente do primeiro gol do Novo Horizontino, tentando afastar a bola de uma forma extremamente exagerada e errada, sobrando, o Luan Pérez não conseguindo se movimentar e chegar a tempo, e gol do Novo Horizontino. Então ele falhou justamente no que ele mais pediu durante o jogo. Essa proteção da parte dele não aconteceu e ele foi displicente em alguns momentos também. Então o Neymar me incomodou muito durante a partida, tá? Falei isso muitas vezes enquanto eu conversava com o Musset, que não vai aparecer, mas ele tá bem aqui. Levanta a mão, amor. Aqui. Muitas vezes durante o jogo, durante esses apitos do Neymar, eu falava pro Lucas, cara, ele não deveria estar puxando isso pra ele deveria estar focando no dele dentro do jogo. Aí ele fica sendo o cara da visão periférica aqui, vendo se um tá errando aqui, olhando pra frente pra ver se ele consegue organizar e chamar a atenção aqui, levantando a mãozinha aqui. Isso me incomodou bastante. Mas enfim, mais do que o Neymar em si, que pra mim é uma peça-chave pra esse time conseguir engrenar, que deveria ser, né, já que a volta dele sempre tem um impacto muito grande no time, e acabou sendo negativa dessa vez. O segundo gol me irritou bastante também, porque já tinha acabado o jogo, gente, praticamente. Faltavam segundos para acabar o jogo. E rola uma desatenção meio geral. Eu não sei se foi o Arão que deixou, se foi o Adonis que deixou. O Arão não subiu, o Adonis deixou espaço. O Brazão, que também estava mal posicionado. Então, eu sei que parece que não era pra ser. E aí eu volto pro início do vídeo, que parece que a energia, tudo é contra o atual momento do Santos. O Santos não merece. O Santos merece passar de fase para semifinais do Paulista, indo das quartas para semis, merece, palpável, de verdade.
Você acha que, de verdade, o Marcelo Teixeira merece dormir em paz, sabendo que o Santos passou no final, vai pra final do Paulista. É o último jogo. Final, vamos disputar uma final. Você acha que o Santos merece uma final hoje? De verdade? Tem algo que pese a favor do Santos trilhar esse caminho pra ir pra uma final de campeonato? Tem algo, qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Nossa, porque não sei o que, comenta aqui embaixo. Tem algum argumento palpável de que o Santos merece ir pra uma final hoje? Não tem. Porque tudo em volta, atmosferas que engloba o Santos, é uma merda. É um cocô colossal. Não tem nada de bom, genuinamente feito, de coração aberto, das pessoas que estão à frente do Santos, que pensam no bem da instituição e não de si, da vaidade, do ego. Não tem. Então, acho que tem muitos motivos pra gente viver o que a gente tá vivendo. Infelizmente, foge do nosso controle? Foge. E aí vem dentro da situação, o jogo também, as decisões do Vojvoda. E aí são escolhas, né, como eu disse agora, divisão dele de acordo com o que ele acredita, tem de estratégia. Mas ainda assim me pega muito o Santos não conseguir se reorganizar a ponto de escapar de uma marcação muito bem feita, é verdade. Mas não existe nada feito durante uma atividade no CTR Pelé, no dia a dia, que englobe a possibilidade do Novo Horizontino marcar muito bem. Se o Novo Horizontino já é reconhecido por marcar muito bem, nada que possa ser feito. O Santos morre por dentro mesmo, vai ficar fazendo passinho de pé em pé, de pé em pé, de pé em pé, até achar um espaço e depois ir pro chutão. É isso que o Santos tem para propor mesmo. Então, assim, tem algumas deficiências também que estão na conta do Vojvoda. Dentro de atividade técnica mesmo, de atividade de treino, na minha visão. E também coisas que eu, enfim, se você olhar os meus vídeos de últimos análises, você vai ver que pra mim é um ponto de atenção muito grande as substituições do Vojvoda. Quando ele acerta, eu tô com ele, eu bato a palma e falo, caraca, ousou, deu certo. Ou fez o básico, deu certo. Hoje é um dia que eu achei que ele ia fazer o básico. Mas o básico mesmo, tá? Tira um volante, coloca um volante. Tira um ponta, coloca um ponta. Tira um 9, coloca um 9. Jurei, tá? Mas eu acho que por característica ele acaba falhando nas substituições dele. Justamente porque o Miguelito pra mim é um cara extremamente habilidoso com bola. Um cara que joga de cabeça erguida. Um cara que leva perigo, se enfia, insiste. E ele foi no Moisés. E o Moisés não me desagrada, tá? Mas pra mim cumpre a mesma função do Miguelito. Não me desagrada, mas é um cara menos ousado, sabe? Menos peso quando ele entra em campo. Ele é um cara que ainda tá tateando, ele tem ainda aquele receio de errar por ter recém-contratado, ainda tá devendo alguma coisa pra torcida, sabe? No instituto de produção. Então, eu acho que o Miguelito era uma escolha mais acertada nessa situação. O Tassiano pra mim fez sentido, o Gabigol não jogou nada, teve alguns pontos de oscilação em relação a fazer bons lances individuais ou algum passe mais bonito, mas de forma geral, ele por ele, pra mim ficou o básico pelo básico. Teve um gol do Bom Tempo, muito bonito, tá? Tava muito bem posicionado, de um furo que realmente foi um corta-luz que o Gabigol tentou fazer. Furou. Porque o Twitter estava zoando e eu realmente não consegui rever o gol, tá? Mas pra mim foi uma bela furada. E aí o Gabigol fura, Bom Tempo vem de trás, muito bem posicionado, dá um tapa e a bola vai bonitinha no gol. Então, parabéns ao Bom Tempo, que por acaso tem bom no nome, não à toa. Pra mim não tem como deixar de ser titular. E mais uma vez o Vojvoda vai ter que aprender na dor. Ele precisa, cara, ter diante dos olhos dele situações óbvias em relação ao Bom Tempo. O Bom Tempo não tem como sair desse time, cara. É um ponto de dinâmica muito forte. Ele deu muito match com o Arão. Não faz sentido o Bom Tempo sair desse time. E Miguelito muito menos, cara. Ele tem que entender que o básico funciona. E esse básico passa por Bom Tempo e Miguelito juntos. Então, acho que tiveram escolhas erradas mesmo do Vojvoda. Ele, de novo, não coloca o Miguelito, coloca nos minutos finais. Muito por conta da possibilidade de pênalti também, né? Mas aí também pensando por esse lado, tá errado porque ele consequentemente tira o Gabigol, que é um ponto muito forte de pênalti, mas acabou nem indo pros pênaltis. E o Miguelito vai só pra parte final do jogo, pouquíssimo tempo pra produzir o que ele poderia em muito mais tempo. Então, de novo, é pela mesma linha de erros que eu já bati em teclas antes, que é o tato. O Vojvoda segue demonstrando que não tem tato nessas trocas que, nesse sentido, pra mim, são muito óbvias. Se você precisa de alguém para incendiar o jogo e precisa de mais tempo para conseguir isso, sendo que no Novo Horizontino necessariamente está mais cansado na segunda etapa, cara, é Miguelito. Não tem muito erro. E mais do que isso, tem potência dentro desse nome. Então, é isso. Para mim, o Vojvoda
participou diretamente da sua própria eliminação. E ele foi o primeiro a sair de campo. O segundo, Neymar foi o segundo a sair de campo. Sem entrevistas do Santos na beirada do campo. Acabou o jogo, coletiva, e acabou. Mais um campeonato que se encerra com o Santos passando um pouco de vergonha, sim, tá? Passando um pouco de vergonha, sim. Ai, mas é muito cansativo, cara. É muito cansativo. Eu acho que o sentimento que fica é esse, de frustração, cansaço, exaustão mental. Parece que tudo aqui dentro nunca se organiza, nunca tá bom. Por isso que quando tem esse 6-0, eu elevo esse sentimento a ganhamos um campeonato. Porque eu sei que depois vai vir uma derrubada muito pesada que me faz pensar, por que eu ainda tô fazendo isso? Por que a gente ainda tá acompanhando isso? Por que a gente ainda tá dando moral pra isso? E a gente não tem resposta suficiente, a gente só é trouxa mesmo. Então é isso, a gente tá sendo feito de trouxa por mais uma vez, tá? Eu, você, sua família, que estiver puto pelo jogo. Eu recebendo mensagem da minha mãe 11h30 da noite, falando, seu pai assistiu o jogo. Xingou muita gente. Meu pai não torce pro Santos. E ele assistindo o jogo, pensando no quanto ele queria que o Santos ganhasse, pra eu ter paz no meu trabalho. Ai, é fogo, cara. Não é fácil. Bom, gente, obrigada a todo mundo que continuou por aqui. Vamos por mais. Minha luz desligou. Eu desliguei. Chega por hoje, né? Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Nem pedi like, hype. Mas se você quiser, por favor, me ajudar, deixa o like, deixa o hype, se inscreve, por favor, hype o vídeo pra ajudar o YouTube a entregar ainda mais pro pessoal que quer saber de Santos. Por mais que a vibe esteja muito baixa, agora eu vou descansar. Chega por hoje. Quer dar boa noite? Boa noite, queridos. Vamos dormir e amanhã cedo estou em Santos.